Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quem está alegre, diga glória. Deus é bom em todo o tempo. Que noite maravilhosa. Nós sentimos Deus aqui nessa casa. Hoje é uma noite muito especial. Vidas foram renovadas, porque o batismo é você deixar o velho homem, a velha mulher para trás e começar uma nova vida. Eu estava ali vendo ao momento do batismo, lembrando aos meus 12 anos de idade. Eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu estou até hoje de pé pela glória de Deus. Deus abençoe cada uma nessa noite que se batizou, que tomou a melhor decisão da sua vida. Daqui para frente, um novo ciclo, um novo tempo. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém? Já participamos da Santa Ceia. Já fomos também abençoados. Mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Queria que você se colocasse de pé. Aleluias. Glória a Jesus. Esse está melhor. Acho que esse é para quem canta, né? E esse é para quem prega. Ó. Eita, senti Deus aqui agora. Eu não vou cantar, então deixa eu ficar com esse. Lucas, capítulo 5. Cadê o moço do teclado? Foge de mim, não. Nós temos uma aliança. Eu prego e tu toca, e o povo dá glória. Deus abençoe o pastor João. Sempre é um prazer estar aqui, pastor, cooperando. Eu olhei o cartaz assim rápido, não tinha visto nem que era batismo. Hoje, que eu fui me atentar e vi que tinha batismo marcado. E fiquei muito feliz de poder participar desse momento ímpar aqui nessa noite. Lucas, capítulo 5. Todos encontraram? Lucas, capítulo 5. Quem não encontrou, diga eu não encontrei. O povo é bom de Bíblia aqui, né? A partir do versículo 1. E certo dia Jesus estava perto, próximo ao lago de Genezaré. E viu uma multidão para todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, e eles estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então se assentou-se e do barco ensinava a multidão. E quando ele acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: Mestre, trabalhamos a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançaremos as nossas redes. Repita comigo: sobre a tua palavra, não, mais forte, sobre a tua palavra lançaremos. Mais uma vez, lançaremos as nossas redes. Diga: a rede não é só minha. Diga para alguém assim: a rede também é tua. Diga assim: a rede também é tua. Diga assim: nós pegaremos juntos, porque o resultado toda a igreja vai desfrutar. Se alguém crê, senta glorificando ao nome do Senhor, porque Ele está aqui. Se eu fosse você, eu dava a maior glória que você trouxe aqui nessa noite. Oh, aleluias. Pedro era perito em pescaria. Pedro conhecia cada metro quadrado do largo de Genezaré, ou também chamado de Mar da Galileia. Pedro era bom pescador, sim ou não? Claro que era. Anos da sua vida
A única função de Pedro era pescar todos os dias em uma embarcação, em uma sociedade, com Tiago, João e André. Era rotineiro, era corriqueiro. Pedro entendia de pescaria, Pedro entendia de mar, de peixe. Só que parece que uma noite ruim atravessou o caminho de Pedro. E quem aqui nunca se encontrou diante de uma situação difícil? Quem aqui nunca cruzou diante de uma situação que não estava no seu cronograma, na sua rota, que não estava no seu schedule? Quem aqui nunca se deparou com uma adversidade? E Lucas começa a narrar que Pedro trabalhou a noite inteira. Esse trabalhou aqui, ele se dedicou dentro do que ele mais sabia fazer. Pedro já estava no automático. Já era algo rotineiro da sua vida todos os dias. E por Lago de Genezaré, o mar da Galileia, lançar as suas redes. Pedro já tinha noção do que iria pescar. Pedro já tinha mais ou menos um cronograma do que iria acontecer. Mas parece que eu estou vendo Deus lá do céu dizendo: eu vou mexer nesse cronograma. Eu vou mudar um pouco o que você programou, porque tem alguém na terra, Jesus, que vai entrar no teu caminho. Eu tenho uma notícia para te dar: quando Jesus entra no caminho de alguém, ele muda a rota, ele muda o schedule. Quando Jesus entra na rota de alguém, quando Jesus entra no caminho de alguém, ele muda a nossa programação. Tá bem gostoso, hein, bichão? Quem aqui nunca teve uma visitação de Jesus, que mudou toda a sua projeção, a sua programação? Lucas diz que ele trabalhou a noite inteira, investiu tempo, trabalho. E Lucas começa a dar detalhes, que ele investiu tempo, trabalhou a noite inteira e nada conseguiu pescar. Eu preciso te dizer que essa noite ruim está dentro do cronograma do céu. Eu preciso te dizer que as noites ruins que você já atravessou, ou que você ainda vai atravessar, está dentro do contexto do céu. Deus está dizendo: isso faz parte da tua história. Isso faz parte da tua trajetória. Só que nós não entendemos o porquê que nós falhamos na área que nós mais sabemos atuar. Porque a maior frustração de um ser humano é falhar na área que ele mais sabe atuar. Mas aqui existe um propósito de Jesus: confrontar alguém na área que ele mais sabe atuar, para ele entender que não é a força do seu braço, que não é a sua estratégia, porque quando alguém se encontra com Jesus, ele muda a projeção, ele muda a programação, e aí você não caminha segundo a terra, você caminha segundo a vontade de Deus. O que Jesus estava querendo dizer: Pedro, está chegando o tempo que você não caminhará mais segundo a tua vontade. Você vai caminhar segundo o meu querer e a minha vontade. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. Eu preciso que essa noite ruim seja inserida no seu contexto de vida, porque eu preciso te anunciar o que você nunca viu. Eu preciso fazer com que você viva o que você nunca viveu. E Lucas está dizendo que ele trabalhou a noite inteira. E exatamente nada, irmãos, nenhuma piaba. Quem é que já pescou um dia? Imagina um pescador, nem que seja de varinha, mas você já foi um dia. Nem que foi lá naquela lagoa de Minas, mas tu foi. Cadê os mineiros? Estão aí? Imagina para um pescador, cheio de expectativa, mas o caso de Pedro já não tinha expectativa. Por quê? Porque era algo rotineiro. Ele já tinha estratégia e nenhuma piaba veio na sua rede. A bênção não mudou de endereço, porque peixe simboliza a bênção de Deus. O peixe, o cardume, continuou no mesmo lugar.
Mas quando o tratamento de Deus entra em concordância com a terra, Ele esconde aquilo que é visível aos teus olhos, para tratar com você. Pedro aqui precisava ser sacudido, é Pedro temperamental, é Pedro oscilante, é Pedro arrogante, ignorante. Pedro não pensava para falar. Pedro era 880. Hernani Dias Lopes, ele diz que nós, a igreja do século 21, temos em nossa patologia o DNA de Pedro. Porque nós temos atitudes comparativas a de Pedro. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente quer ver o negócio acontecer, tem hora que a gente não quer ouvir nada, tem hora que a gente não quer saber de nada. Aí Jesus entra na sua rota para mudar a sua visão e a sua ideia e para te transformar. Não é segundo a tua visão e nem a tua vontade, é segundo aquilo que o céu já projetou. Eu estou pregando para alguém nessa noite que tem mão para levantar, que tem boca para glorificar. Eu tenho uma notícia para te dar: você foi incluída na rota celestial. O céu te encontrou. Tem alguém que tem glória a Deus aqui nessa noite? Porque louvado seja o nome do Senhor, que Ele te colocou na rota de mudança. Oremaia, Deles. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Alguém vai ter um tete a tete com Jesus aqui hoje. Alguém vai ter um cara a cara com Jesus aqui hoje. Jesus vai mudar a história de alguém aqui nessa casa. Existem dois cenários, dois contextos nesse texto. O primeiro é que Pedro chega e o texto diz que ele começou a lavar as suas redes. Primeiro ele ancora o seu barco. E é imediato, ele começa a lavar, porque a sensação de Pedro é frustração, desânimo. Trabalhei a noite inteira e nada consegui pegar. O que Pedro está trazendo consigo do mar para a terra é um sentimento de fracasso. E quem aqui nunca sentiu esse sentimento de fracasso, de frustração, de derrota? Mas calma que isso é passageiro. Porque existe um cenário entrando dentro do cenário de derrota. Jesus está despedindo uma multidão. Lucas diz que ele despediu uma multidão, pastor João. E ele foi ao encontro do barco de Pedro. Só que Lucas dá um detalhe super importante. E ele diz que Jesus viu. É aqui que eu quero frisar essa mensagem. Quando ninguém vê, ou seja, quando ninguém te enxergou, Jesus viu. E se Ele viu, basta. Eu estou pregando para gente que passou desapercebido pela visão do homem, mas eu vim como boca de Deus para te dizer, e Jesus viu. E oh, aleluia! E Jesus viu. Quando Jesus viu, Jesus se moveu. É por isso que ele se moveu aqui, porque ele viu a tua embarcação. Oremai, delesse, camandoré. É por isso que ele se moveu em tua direção, porque ele viu o teu estado hoje. O texto diz que ele viu dois barcos, porque já havia um barco ancorado. Lucas não dá detalhes do barco que está ancorado, porque a ênfase do texto não é para quem já estava, é para quem estava chegando. A ênfase do texto não é para João, nem Tiago e André. A ênfase do texto está focada em Pedro, porque é alguém que vai sofrer uma transformação. É alguém que vai sofrer uma metanoia, mudança de pensamento, mudança de ideia. Deus vai transformar a tua mente. E aquele que é transformado por Jesus nunca mais é a mesma pessoa.
Eu estou pregando para gente que a sociedade olhou e não deu nada, mas você foi transformado por Jesus. Repare que tem gente que olha e diz: não parece a mesma pessoa, porque houve uma transformação. Quem está em Cristo, ele não é mais a velha criatura, ele é nova criatura em Cristo Jesus. Eu não falo como eu falava antes. Eu não me comporto como eu me comportava antes. Quando eu tenho tete a tete, a minha vida é transformada. Os meus hábitos são mudados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem bate de frente com a verdade nunca mais é a mesma pessoa. É por isso que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos purificou e nos deu uma oportunidade. Não vai para outro caminho, porque Jesus despediu a multidão. E o texto diz que ele viu, é aqui que eu quero frisar, e ele viu. Se ele viu 2 barcos, ele tinha opção de escolha, sim ou não? E para o barco da direita ou da esquerda, isso não tem a ver com política. Oh, glória. Tinha opção de escolha, sim ou não? Mas ele olhou para o barco de Pedro. Lucas disse que ele sentiu vontade de entrar. É claro que quando Jesus sai, despede a multidão, ele tem direção, ele sabe o que vai fazer. Porque Jesus não perde tempo, ele tem propósito. E quando ele se move, ele sabe o que vai fazer, sabe aonde vai entrar e sabe aonde vai mexer. Oh, aleluia! Tinha muita gente para ouvir essa palavra, sim ou não? Tinha muita gente que poderia estar aqui, sim ou não, mas ele olhou para o teu barco e disse: hoje o meu negócio é com você. Eu estou entrando no teu barco. Não, fulano que não está, é porque não era para estar. Porque esta noite ele olhou para o barco de alguém e disse: eu vou entrar na tua embarcação. Tem alguém aqui que vai receber a visita de Jesus. Se eu fosse você, eu adorava. Porque ele poderia ter escolhido muita gente, mas escolheu a mim e a você. Ele olhou para o meu barco, olhou para o teu barco. Você não é perfeito, mas ele te viu. Você não é o melhor que estava na vista dele, mas ele te viu. Pela ótica humana, você não era nem para estar aqui, mas ele te viu. Oh! Eu não ando segundo a ótica humana, eu ando segundo a ótica espiritual. Tem alguém comigo aqui que anda no espírito, que se move no alai. Eu sinto Deus nessa casa. Você pode adorar a Ele. Jesus viu. Oh, glória. Oh, glória. E entrou no seu barco. O texto diz que ele sentou na popa do barco. Jesus entra, mas Pedro não vê. Você não precisa ver, você precisa sentir. Pedro não viu. Por que Pedro não viu? Porque ele está envolvido com a noite ruim. Ele está envolvido em limpar a rede, que é ferramenta de trabalho. E para lavar a rede, tem que abaixar a cabeça. Não se lava a rede de nariz em pé. Enquanto tinha peixe, bênção. Não tinha caminho para Jesus entrar. Mas quando o peixe é cegado pela rede,
Parece que Jesus está dizendo, eu estou achando uma brecha para entrar no teu barco. Eu vou desenhar porque tem alguém fingindo que não é com ele. Porque enquanto tem peixe, anda assim, ó. É nariz empinado porque está acontecendo. Porque a bênção está chegando, mas tem um momento que Deus está dizendo, eu vou fazer o peixe sumir da tua rede, para você abaixar a ponta do nariz, e reconhecer que não é pelo merecimento, é pela graça, é pela graça. Tem alguém aqui que reconhece que não é obra de merecimento, é a graça. Se é pela graça, adora. Se é pela graça, adora. 1 minuto de glória. Ele não viu, mas Jesus entrou. Tem gente que está dizendo assim, mas cadê Jesus? Ele já entrou. Você não precisa ver, você precisa estar com os ouvidos sensíveis. Porque ele vai liberar ordens dentro desse barco. Jesus se assentou onde? Na popa do... E ele deu 2 ordens. Primeira, fazei-te ao mar alto. Isso aqui remete porque tem uma âncora que segura o barco. E esta âncora não foi Jesus que colocou. Essa âncora quem colocou foi Pedro. E o que é para Pedro fazer, Jesus não vai fazer no lugar dele. O que é para você fazer, ele não vai fazer no teu lugar. Mas fica tranquilo, porque o que é para ele fazer, ele já está fazendo. Não, vou repetir, fica tranquilo, porque o que é para ele fazer, ele já está fazendo. Tem alguém que pode entender isso? Esse fazei-te ao mar alto aqui é tira a âncora do barco. Porque eu estou dentro do barco. Esse barco simboliza o coração. Não adianta Jesus estar dentro se o barco está preso. Eu vou repetir, não adianta Jesus estar dentro se o barco está preso. Não desliga não. Não se desliga não. Não adianta Jesus estar dentro se o barco não pode receber movimento. A ordem de Jesus é: afasta o teu barco da terra. Deixa o teu barco solto, porque agora eu vou te conduzir ao sobrenatural. Desprende o teu pensamento da terra, desprende o teu coração da terra, porque eu já entrei na tua história e vou trazer movimento novo. João, onde você colocou as outras caixinhas? Eu não estou te escutando não. Só o Mateus. Tá aqui não. Mas Jesus está no meu coração. Que adianta? Ele não quer estar só no seu coração. Ele quer estar no movimento do teu corpo. Ele quer estar no som que sai da tua boca. Ele está dizendo, e eu serei glorificado, alma, corpo e espírito. E eu serei glorificado, alma, corpo e espírito. Só que nem açougue não, que Jesus só quer coração não. Aquele que é alma, corpo e espírito. E tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, adore a Ele. O teclado está adorando, a bateria está adorando, a igreja com a mão levantada está adorando, o pregador está... Tem mais alguém aqui adorando? Tem? Tem? Segunda ordem é volta. Volta para o mar. A pior coisa que tem é alguém receber uma ordem e voltar para o lugar da desonra. Imagina se Deus toma minha boca e fala, eita, volta para o Brasil agora. Vai dizer carne.
Deixa para o finalzinho. Vai dizer é carne. Mas quando a ordem vem de Jesus, você pode voltar com segurança. Quando Ele está mandando, Ele já providenciou o resultado. Ah, meu irmão. Está com medo de quê? Se Ele está no barco, Ele dá a direção. Se Ele está no barco, Ele dá a ordem. Se Ele está no barco, Ele prepara. Tudo que é teu vai ter que vir para a tua rede. Não, você não está entendendo. Não é a rede que vai procurar o peixe. É o peixe que vai ter que procurar. Aonde está a rede dela? Aonde está a rede dele? Oh, meu Deus do céu. Volta. A resposta é essa aqui, ó. Trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos pescar. Jesus já sabia disso. Para de falar o que Jesus já sabe. Faça algo novo. Obedeça a voz dele. Para de querer prolongar o que ele já sabe. Ele já sabe que você tentou. Ele já sabe que você está doido para ir embora. Apagar essa noite de derrota da tua memória. Só que ele não vai permitir a volta de Pedro para casa sem antes o tete a tete. Porque se ele entra, ele faz algo novo. Porque se ele entra, ele faz surpresa no meio da embarcação. Essa ordem aqui não é a Tiago, não é a João e não é a André. Essa ordem aqui é para Pedro. Porque tem horas que Deus vai falar no coletivo. Mas tem horas que Deus vai identificar uma pessoa. Porque quem era o cabeça da embarcação? Era quem? Era Pedro. Quem que dava as ordens ali? Agora ele vai ter que submeter a uma ordem de alguém que é maior do que ele. Vai falar isso para quem está acostumado a dar ordem. Entra um desconhecido, aparentemente, mas é aquele que tem poder sobre a água, é aquele que tem poder sobre a terra, e é aquele que tem poder sobre o céu. E basta uma palavra e ele muda, e basta uma palavra e ele transforma. Trabalhamos a noite inteira. Jesus não está querendo saber da noite inteira. Jesus está querendo saber o seguinte: vai obedecer a ordem que eu estou te dando? Então Jesus fala para Pedro, mas de Pedro é passado para os demais. Porque Jesus está lidando com Pedro como líder. Jesus poderia falar para todos. Jesus está querendo falar de líder para líder. Um líder que era da terra, mas depois do tete a tete com Jesus, não vai liderar mais o que é da terra. Vai liderar o que é de ordem espiritual. Ele é muito bom pescador, mas vai ficar melhor ainda se trabalhar para o reino de Deus. Ele é muito bom pescador, mas quando eu trazer ele para o âmbito espiritual, ele vai dar prejuízo para o diabo. Não é sobre o peixe da terra. O que Pedro precisa, olhe para mim aqui, não perca teu foco. O que Pedro precisa é satisfazer o teu ego. E o que Jesus precisa é transformar um homem que tem muita coisa boa. E no reino vai ficar melhor ainda. Irmão, a palavra de Jesus causa algo incrível dentro de nós. Porque quando a palavra entra dentro de Pedro, ele levanta a cabeça e diz: sobre a tua palavra. Eu vou repetir: sobre a tua palavra nós voltaremos. Isso aqui está no plural, não está no singular. Ele está dizendo: nós voltaremos. Eu voltarei com o Tiago, com o João e com o André e lançaremos. Porque a ordem que me é dada vai atingir todos que estão na embarcação.
Oh, meu Deus do céu. Essa rede não é só do pastor João. Essa rede não é só do pastor que prega. Essa rede é tua, é dela, é dele. Pega a parte que lhe cabe. Lança a rede do glória. Lança a rede do aleluia. Lança a rede da adoração. Lança. Não muda de barco. Não muda de rede. Não muda de lugar. O problema não está na rede. A rede nunca foi problema. Eu vou ter que desenhar. O problema não está na rede. Alguém entende? A rede nunca foi problema, sempre foi solução. A rede está na tua mão? Eu vou fazer do teu barco de púlpito. Eu vou fazer da tua noite ruim cenário de ministração. Porque enquanto o povo olha para o teu cenário, eu prego dentro dele. Não, você não pegou ainda. Enquanto alguém olha para o teu cenário de fracasso, eu prego dentro dele. Eu faço da noite ruim um culto de adoração. Oh, meu Deus do céu. Está entendendo? Tem gente que olha para a tua vida e diz assim: se fosse eu, não aguentaria. Está entendendo que esse cenário que você está vivendo é Deus falando: eu vou pregar para alguém através da tua vida. Pastor, tem situações que a gente não precisa nem abrir a boca, e só alguém olhar para a nossa vida já está sendo evangelizado. Você entende isso? Que faz parte do que Deus já preparou para você. Olhe para mim aqui. Você entende isso? Que faz parte do contexto que Deus te inseriu. O problema não é a rede. O problema não é o barco. O problema não é o mar. O peixe continua no mesmo lugar. O problema sou eu. Vou repetir. O problema sou eu. Diga assim: o problema... Não, só quem está entendendo essa palavra vai falar isso, porque isso é profético. Diga: o problema sou eu. Diga: o problema não é o que me cerca, é o que está dentro de mim. Mas vai ter um tete a tete com Jesus. Se preocupa não, porque quem bate de frente com Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Quando eu descubro que o problema sou eu, que é eu que preciso ser mudado, eu que preciso ser transformado. Mas eu tenho uma notícia para te dar, vai sair diferente aqui hoje. Para de botar desculpa no que está à tua volta. É o pastor que não serve, é a irmãzinha que olhou errado para mim, é o irmão que não me deu a paz do Senhor. Para com esse negócio, isso é coisa de bebê. Tu é madura, tu é maduro. Calai delevácia. Acorda, enxerga em você o problema. Acabou o glória agora, né? Se você não der glória, eu vou pregar do mesmo jeito. Já estou terminando. Ainda tenho mais 10 minutos ainda. A palavra entrou. O cenário é oposto. Mas a palavra vai ao encontro de Pedro. Mata o medo que estava dentro dele. A Bíblia fechada é um livro. Aberta é a boca de Deus falando com a igreja. Quem sabe o teu cenário é para você ficar. Quem sabe o teu cenário é para você abandonar, desistir. Mas a palavra de Deus está dizendo: lança a tua rede mais uma vez, porque a pesca será maravilhosa. Tem alguém que tem mão para levantar? Pega a tua ferramenta aí, pega. Só quem trouxe. Só. Calaba. Uraba, teca, raba,
Quem pega a ferramenta? Quem pega a ferramenta? É a palavra. É a palavra. Lança. Quem está mandando sou eu, rapaz. Quem está mandando sou eu, dono do mar. Ah, mas o teu barco não tem estrutura, não tem problema não, Jesus está dentro. Eu sei que esse barco vai estremecer. Eu sei que esse barco quase vai a pique. Mas se afundar, eu te garanto que ele não afunda. Porque barco que Jesus está presente não afunda, não naufraga. Até está parecendo que vai naufragar, mas Jesus está dizendo, se eu estou dentro, não vai ter vergonha. Se eu estou dentro, não vai ter naufrágio. Se eu estou dentro, vai resistir. Quem vai resistir nessa noite? Porque o que Jesus manda não é para te afundar. O que Jesus manda é para te levantar mais uma vez. Meu irmão, foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que o barco de Pedro quase foi a, mas não foi. Porque aquela estrutura foi feita dentro de um cálculo humano. Esse barco aguenta tão quantidade de peixe. Não estava no schedule que Jesus entraria dentro dele. Mudaria toda a rota. Ainda que você não tenha estrutura, se Jesus está dentro, Ele te dá essa estrutura. Quem está olhando está dizendo assim, mas não vai aguentar. Aí eu entendi por que o barco está lá parado. Por que o barco está lá já ancorado, enquanto o de Pedro está voltando. Porque aquele barco não está aqui à toa. Porque as pessoas que te cercam não te cercam à toa. Elas têm função na tua história. Vai ser auxílio para trazer o que é teu para a terra. Ah, você não pegou? Foi tanto peixe. Está preparado? Ficou melhor? Está preparado? Aqui é o mar. Aqui é o barco. Isso aqui é profético. Isso é coisa para a gente na luta. Porque só vive o sobrenatural quem é doido, quem é maluco. Porque crente não é normal, não. Para viver milagre tem que ser doido. Tem que acreditar no extraordinário, no sobrenatural. Heitor, imagina aquele barco lá ancorado, olhando. O que está acontecendo? Parece que o barco de Pedro vai afundar. Vamos lá ver o que está acontecendo. Isto aqui é proposital, é Jesus dizendo, eu vou deixar reforço. Em stand-by. Se prepara porque tem gente para te dar reforço. Ah, eu vou profetizar, tem gente no recinto para te dar reforço. Enquanto você ouve a voz de Deus e obedece a ordem dele, vai ficar gente no recinto para dar reforço. Aquele barco vai lá para olhar, na verdade vai ajudar Pedro. Eu encerro te dizendo uma coisa. Nada que é teu vai se perder. Porque maior do que peixe tem um propósito de Jesus. Quantas pessoas foram lançadas? Quantas pessoas foram alcançadas? Mas na verdade isso foi uma isca para te trazer até aqui. Oremandes. Eu sinto a graça de Deus aqui. Nós não merecíamos.
Nós não estávamos prontos para isso, mas a graça dele nos alcançou. A mão de misericórdia dele nos pegou e disse: eu vou fazer diferente do que você imagina. Você quer peixe? E eu quero um pregador. Você quer bênção? E eu quero um anunciador da palavra da salvação. Você quer porta aberta? Mas eu vou usar do milagre sobrenatural para te trazer para o movimento do reino. Oh meu Deus, quantos vão ser alcançados pelo movimento do reino? O que você quer é peixe? E o que eu quero é almas. O que vai acontecer é estarrecedor, é sobrenatural. Aí quando Pedro se joga no chão, dizendo que não era digno, Jesus olha para ele e diz: a partir de hoje, não serás somente pescador de peixe, pois eu te faço pescador de homens. O ministério profético, ganhador de almas. Deus vai ativar ministérios que estavam dormindo dentro de você. Deus vai ressuscitar. Deus vai despertar a vontade de pregar a palavra dele. Que é o resultado, a primeira pregação de Pedro. 3.000 almas aceitaram a Jesus. Eu estou profetizando para quem tem mão para levantar, para quem pode se colocar de pé nessa noite, que o que Deus vai fazer depois dessa pescaria não é de ordem natural, é sobrenatural.